Envenenei-me com fósforos há 3 dias. Dize-nos outra coisa referente à tua pessoa. Que idade tinhas? Dá tantas pancadas quantos anos tinhas? Ouvem-se 17 pancadas. Quem eras? Camareira. Envenenei-me com fósforos. Por que te envenenaste? Não o direi. Não direi mais nada. Nesse momento uma pesada mesa colocada de encontro à parede, fora da cadeia que formávamos, dirigiu-se rapidamente por 3 vezes, na direção das pessoas que formavam a cadeia, e de cada vez foi repelida por força invisível. 7 pancadas retumbaram na parede, sinal convencionado para dizer que a sessão estava terminada, e levantamos a sessão. Eram 11h20. A.S. Sliptsofani Petoloshefani Natsefia Ivanov. Por estar conforme com a ata original, assino. Alesis Nartsev. 2. Declaração nós abaixo assinados, tendo assistido à sessão de 18 de novembro de 1887, na casa do Sr. N. Nartsev, testemunhamos pela presente que nada sabíamos que era acerca da existência, que era acerca do falecimento de Anastácia Peregrine, e afirmamos que ouvimos esse nome pela primeira vez, na sessão supramencionada. Em 6 de abril de 1890, Tambov. N. Petoloshefas Leptsofalesis Nartsev Ivanov. 3. Carta do Dr. N. Toloshev ao Sr. Aksekov Sr., na sessão realizada a 18 de novembro de 1887, em casa do Sr. Nartsev, recebeu-se uma comunicação feita em nome de Anastácia Peregrine, que pedia que orassem por ela, declarando que se tinha envenenado com fósforos e que tinha falecido a 17 de novembro. A princípio não dei crédito algum ao caso, pois que, na qualidade de médico da cidade de Tambov, sou avisado imediatamente pela polícia, todas as vezes que se dá um suicídio. Mas, como dizia ela ter morrido no hospital, e como o hospital de Tambov, pertencente inteiramente à administração da beneficência, está isento também da municipalidade da administração do governo e acha-se assim colocado fora de minha atribuição, a tal ponto que em casos semelhantes requisita por autorização própria a polícia e o juiz de instrução, escrevi ao colega Dr. Sundblatt, médico-chefe do hospital. Nada lhe expliquei do que se tinha passado e pedi-lhe que me informasse se tinha ocorrido nesses últimos dias um caso de suicídio no hospital, e, eventualmente, por quem e em que circunstâncias. A cópia da resposta que me deu por escrito, o original está em poder do Sr. Nartsev, certificada pelo próprio Sr. Sundblatt, já lhe foi transmitida. Aceite, etc. N. Toloshev. Em 15 de abril de 1890, Tambov, Rua do Seminário, casa do Sr. Toloshev. 4. Cópia da carta do Dr. Sundblatt ao Dr. Toloshev, caro colega, Nicolau Petrovich, a 16 do corrente, eu estava de serviço, e, efetivamente, nesse dia trouxeram 2 doentes que estavam envenenados com fósforo. A primeira, Vera Korsovich, de 38 anos de idade, mulher de funcionário, creio, moradora Rua Teplaya, Casa Bogostovski, foi recebida às 8 horas da noite, com guia da 34 Circunscrição de Polícia. A segunda, servente no asilo de alienados, Anastácia Peregrine, 17 anos, entrou às 10 horas da noite. Esta última tinha ingerido, além de uma infusão de fósforos, cerca de 10 caixas, a metade de um copo de petróleo. Ela estava muito mal desde o começo e faleceu a 17, a 1 hora da tarde. Foi hoje que se procedeu à autópsia regulamentar. A senhora Korsovich declarou-nos que tinha tomado o veneno em um acesso de tristeza. Quanto a Peregrine, nada declarou acerca do motivo que a tinha levado ao suicídio. Eis tudo o que posso comunicar-lhe acerca desse caso. Cordial aperto de mão. F. Sundblatt. Esta cópia está conforme com o original, palavra por palavra, em fé do que assinamos. Alesis Nartsev. Dr. F. J. Sundblatt. 5. Carta do Sr. N. Nartsev ao Sr. Aksakov em data de 4 de maio de 1890 desejando assegurar-me se a Sra. Ivanov, despenseira da Sra. Leptsov, se dirigiu casualmente ao hospital e soube ali do falecimento da jovem Peregrine, ou antes se ela não ouviu falar a tal respeito em outra parte, pedi ao Sr. Nartsev que fizesse uma investigação nesse sentido, e me dissesse ao mesmo tempo a que distância de sua casa se acha o hospital, e se Peregrine tinha instrução. Parecia-me curioso verificar se a jovem servente teria estado em condições de ditar essa comunicação por meio do alfabeto. Recebi do Sr. Nartsev a carta seguinte, em resposta à sua carta,
Apreço-me em participar que a dispenseira de minha tia não é uma simples econômica, no rigoroso sentido do termo, porém antes uma amiga da casa, que mora em nossa companhia há mais de 15 anos e em quem depositamos a mais completa confiança. E impossível que ela tenha tido conhecimento do suicídio da jovem Peregrine, pois que não tem amigos nem parentes em Tambor e nunca sai de casa. O hospital onde a jovem Peregrine morreu fica no extremo da cidade, a 5 quilômetros de nossa casa. O Dr. Sundblad verifica, segundo a ata de investigação, que a jovem em questão sabia ler e escrever. Para completar as informações que precedem, falta dizer que Anastácia Peregrine era incumbida em seu serviço da seção dos alienados do próprio hospital para onde foi transferida na véspera de sua morte. Que explicação razoável se pode dar desses fatos, baseando-se nas teorias do Sr. Artimani? E inútil, creio, recomeçar a mesma série de argumentos para demonstrar que não se pode tratar de uma transmissão de pensamentos, pois que a condição essencial, o laço psíquico, não pode existir entre pessoas que se não conhecem. Entretanto, ainda fica a clarividência. Mas o único ponto de reparo para uma mediação sensorial, que deveria servir para perceber a sensação, isto é, a presença, na sessão, de uma pessoa que conhecesse o morto, também não existe. Por conseguinte, não fica, em último recurso, mais do que a clarividência pura. Mas, não se deve esquecer também de que todo acesso de clarividência deve ter sua razão de ser, e que, nos casos enumerados, a condição essencial, o intenso interesse da vontade, falta da mesma maneira. Por conseguinte, nada de relação telefônica possível no absoluto, entre o médium e os vivos, isto é, os amigos do morto, pois que esse último não se conta, nem laço algum entre o médium e o saber absoluto do espírito absoluto. Com efeito, é possível admitir por um instante que o médium, no caso da senhora Conante por exemplo, vai de hora fixados da semana ocupar seu lugar na redação do banner para, alguns instantes depois, entrar em relação com o absoluto e servir de porta-palavra, em estado inconsciente, a cerca de 10 mortos, um após o outro? Não seria uma verdadeira comédia representada pelo absoluto? Pois que o saber absoluto deveria certamente saber, conforme esta teoria, que esses mortos não mais existem. O papel que lhe faria o médium representar nada mais seria do que uma ridícula mentira, incompatível com a ideia do absoluto. O próprio Sr. Atman incumbiu-se, aliás, de nos demonstrar quão pouco sustentável é semelhante hipótese. A verdadeira clarividência não se encontra nos médiums de profissão, provavelmente pelo motivo de serem as pessoas presentes em geral estranhas umas às outras, sem nenhum laço profundo de simpatia, e porque falta, conseguintemente, o interesse da vontade, necessário para estabelecer uma comunicação retroativa. Para a transmissão de representações, a respeito das quais os médiums experimentam interesse, basta haver indução produzida pelas vibrações cerebrais, de maneira que não há absolutamente necessidade de uma comunicação telefônica retroativa no absoluto, quanto ao passado e os destinos futuros das pessoas, que participam da sessão, e quanto a seus parentes e amigos. E ainda mais difícil admitir que se desenvolva um interesse bastante intenso para que a vontade inconsciente seja levada a aurí-los no saber absoluto de sua origem absoluta. O que os espíritas chamam clarividência, em seus médiuns, não é de maneira alguma a verdadeira clarividência, essa flor mais fina, se bem que doentia, da vida psíquica do homem. Os espíritas não a encontram entre seus médiuns, porque esses últimos se servem de suas faculdades como pessoas de ofício. Pags 82 a 83. Assim, pois, é claro que nem a transmissão dos pensamentos à distância, nem a clarividência, encaradas no ponto de vista do Sr. Atman, podem explicar os fenômenos dessa categoria. Entretanto, esses fatos existem, por conseguinte devem ser explicados. E, em verdade, eles se explicam precisamente por essas duas hipóteses, quando examinadas, não no ponto de vista metafísico ou sobrenatural, mas sob ponto de vista natural, humano. Que é, com efeito, uma transmissão de pensamento à distância. E uma troca de impressões, conscientes ou inconscientes, entre dois centros de atividade psíquica. Nas experiências ordinárias de transmissão de pensamento, por via magnética, hipnótica ou outra, sabemos de que centro de ação psíquica emana a sugestão. Nas experiências mediúnicas, quando recebemos a comunicação de um fato que conhecemos pessoalmente, ou que é conhecido por um dos assistentes, temos o direito de atribuí-lo a uma troca inconsciente de impressões entre as atividades psíquicas das pessoas presentes. Mas,
Quando se trata da comunicação de um fato desconhecido das pessoas presentes, devemos atribuí-lo evidentemente a um ser ausente, que conhece o dito fato. Nesse caso, uma relação simpática é necessária, se ele se dá, não entre sobreviventes, porém entre um sobrevivente e um morto, e se esse morto está interessado em comunicar o fato em questão ao sobrevivente, principalmente se trata de um fato que só ele pode conhecer, não é natural, lógico, atribuir essa comunicação à individualidade que se enuncia como tal. Nesse caso, o processo de transmissão de pensamento faz-se diretamente, de modo natural, sem que se tenha necessidade de recorrer ao sobrenatural, a uma relação telefônica com o absoluto. A clarividência confirma ainda mais a nossa explicação. Que é a clarividência segundo o Sr. Hartmann? E a percepção dos fenômenos reais objetivos, como tais, sem o auxílio dos órgãos dos sentidos. Pag. 74. Assim, um clarividente vê a grande distância um incêndio, uma morte, etc. São fenômenos objetivos que se aceitam como tais, mas, quando esse mesmo clarividente vê um espírito, o fato não passa de um fenômeno subjetivo, por conseguinte não é mais clarividência. Mas então por que dizer que a clarividência propriamente dita faz parte do conteúdo da consciência sonambúlica? Pag. 60. Teria sido preferível não falar nela. E ainda, a alma individual possui o dom do saber absoluto, não há mais necessidade de auxílio vindo de fora, nem de intermediário algum, e menos que tudo do auxílio dos mortos. Pag. 78. Eis o médium em transe, pela boca do qual o morto estabelece sua identidade, ignorada de todos os assistentes, porém conhecida por todos aqueles que o próprio morto designa, que atestam a exatidão de todas as informações que ele forneceu acerca de si próprio e acerca de sua vida pública e privada. E ainda clarividência, seu nome, seus sobrenomes, todas as informações foram hauridas no saber absoluto do Espírito Absoluto. Pag. 79. Só o fato de sua existência supraterrestre é falso. Aqui o saber absoluto não mais é digno de fé, não mais é absoluto. Tanto vale dizer que essa faculdade de clarividência absoluta só funciona quando nos apraz admiti-la. Não seria mais racional admitir para esses casos excepcionais um centro de ação psíquica fora do médium? Sendo admitido o fato misterioso da individuação, a percepção, por intermédio de um sensitivo, de uma impressão vinda de um indivíduo vivo, mas que está distante, não é menos maravilhosa do que a percepção de uma impressão vinda de um indivíduo pretendido morto e provando o contrário pelo próprio fato dessa impressão sugerida. Um sensitivo pode mesmo ver e sentir a presença de uma individualidade desse gênero, sem ser clarividente, pelo poder do absoluto. Uma vez admitido o centro de ação extraterrestre, o sensitivo experimentará todas as suas influências, como experimenta as que dimanam dos centros de ação terrestres. Como notamos nas experiências do magnetismo e do hipnotismo, isso não será mais do que uma extensão dos modos e dos graus de reação psíquica entre dados centros de consciência, sem apelo para a metafísica ou para o absoluto. Que semelhantes centros de atividade não são imaginários, estabelece-se não só pelas provas fotográficas, mas ainda pela própria natureza das manifestações, que não podem chamar-se psíquicas, e que não têm relação com a clarividência. Vede o caso de Abrão Florentino. O médium, durante a manifestação, estava em transe. Não é nem por sua boca, nem por sua mão que o ser inteligente se manifesta, porém por deslocamentos de mesas extraordinariamente pesadas, gênero de manifestação inteiramente desusado pelo médium, é pela mesa, por movimentos e pancadas, que esse pretendido acesso de clarividência se teria revelado. Haveria aí uma relação de causas e de efeitos inteiramente inexplicável, debaixo do ponto de vista da lógica. Ele ainda é menos explicável por uma teoria que só admite a clarividência sob a forma alucinatória. Vamos passar agora ao exame de uma série de fenômenos que servem de traço de união entre as manifestações psíquicas e as manifestações físicas de uma mesma causa em atividade, manifestações em que a necessidade de admitir que essas causas são centros independentes de uma ação extramediúnica, a que o Sr. Hartmann chama causas transcendentes, torna-se claramente manifesta. 10. Transmissão de comunicações a grande distância. Lemos no livro do Sr. Hartmann: até o presente as sessões espiríticas não oferecem matéria alguma que possa estabelecer o fato da transmissão de representações a grande distância, porque o médium representou geralmente um papel ativo, em vez de achar-se no estado passivo, em relação a um outro médium, afastado, como exigem as experiências dessa natureza. Pag. 73.
Os fatos estão aí para refutar esta afirmação e a própria teoria. Se bem que raros, os casos de transmissão de comunicações a grandes distâncias existem. Entre as pessoas que estabeleceram esses fatos, é preciso citar, em primeiro lugar, o professor Ari, que lhes atribui, com razão, uma grande importância, e os considera como uma prova absoluta da manifestação de uma força extramediúnica. Em seu livro, Pesquisas Experimentais sobre os Fenômenos Espiríticos, ele cita o caso seguinte: achando-me em Katmai, Islândia, a 3 de julho de 1855, incumbi meu espírito guia de dirigir-se a Filadélfia, à casa de um de meus amigos, a senhora Gourlay, North End Street, N grau 178, e de lhe dizer que eu pedia a seu marido, o Dr. Gourlay, que se informasse, no Banco de Filadélfia, acerca do vencimento de uma letra de câmbio. Incumbi-o também de prevenir a senhora Gourlay de que às 3h30 eu permaneceria, nesse mesmo dia, perto do espiritoscópio, à espera da resposta. Era então hora da tarde. A hora indicada, meu amigo invisível estava de volta, trazendo-me o resultado da indagação. Em meu regresso a Filadélfia, a senhora Gourlay contou-me que meu mensageiro tinha interrompido a comunicação mediúnica que ela estava prestes a transmitir por meio do espiritoscópio, para lhe dar parte da minha comissão, recebida a qual, seu marido e seu irmão dirigiram-se ao banco para obter essa mesma informação que me tinha sido comunicada no mesmo dia, às 3h30. O empregado do banco, a quem esses senhores se tinham dirigido, lembrava-se perfeitamente bem que lhe tinham pedido essas informações, mas não se dera ao trabalho de consultar o registro, que não estava à mão, o que concorreu para que lhe desse uma informação inexata, que estava conforme ao que me tinha comunicado o meu guia, porém contrária ao que eu esperava. Por conseguinte, essas datas não podiam ser o resultado de meus pensamentos. Não falei a ninguém acerca desses incidentes antes de ter visto a senhora Gourlay e de lhe ter perguntado se, durante a minha viagem, ela tinha recebido de mim uma comunicação qualquer. Fui informado de que para transmitir minha comissão, meu mensageiro tinha interrompido a comunicação que seu irmão recebia nesse momento, por seu intermédio, de sua mãe falecida. Eis um fato que não poderia ser explicado por nenhuma teoria psíquica: a transmissão de pensamentos, clarividência, etc. Efetivamente, a distância, nesse caso, é considerável, perto de 100 milhas. Não há relação psíquica alguma nem também intenso interesse da vontade, amor ou amizade, que tivessem podido estabelecer uma comunicação telefônica no absoluto, entre duas pessoas, o professor Ari e a senhora Gourlay. Também não se poderia tratar de imagens alucinatórias, de manifestações anímicas provocadas por alucinações sugeridas PAG. 65. Pelo contrário, trata-se de um pensamento abstrato, de uma operação comercial, e depois, o segundo médium não se achava em um estado de passividade em relação ao primeiro médium, assim como exige o Dr. Hartmann, PAG. 73. Muito pelo contrário, ele deu prova de uma plena atividade psíquica. Ele estava ocupado em receber uma comunicação que foi interrompida violentamente de maneira inesperada, pela comunicação em questão. Demais, os dois médiums estavam em estado completamente normal. Acrescentemos a isso que o despacho foi transmitido não por intermédio de seus cérebros, mas por meio de um instrumento. Que explicação o Sr. Hartmann nos dará desse caso? Ele dirá talvez que houve, nesse caso, ação à distância da força nervosa, porque a troca das comunicações se efetuou por via física, com a intervenção de um espiritoscópio. Responderei a isso que tal explicação só consegue confundir a questão, visto que o espiritoscópio não passa de um meio mecânico para transmitir o pensamento. Está aí precisamente o que não se pode compreender, de onde provém esse funcionamento do espiritoscópio, se é preciso admitir que houve somente transmissão de pensamentos. E, desde o momento em que tal transmissão se deu, a dificuldade subsiste sempre, mesmo com complicações, porque seria preciso então admitir que a força nervosa é clarividente e pode ver à distância o espiritoscópio, as letras que aí são marcadas, etc. Só resta ao Sr. Hartmann modificar as condições de seu recurso ao absoluto, esse Alá que ele invoca em extremis. Eis outro caso semelhante, que tiro do mesmo modo do livro do professor Ari, que publica, 1485 a 1492, a carta seguinte: Filadélfia, em 6 de setembro de 1855. Senhor, no decurso de nossa última entrevista, emitistes o desejo de conhecer alguns fatos tirados de minha experiência pessoal. Há cerca de 3 anos,
Eu fazia nesta cidade conferências que tinham por objetivo combater a teoria espiritualista aplicada aos fatos chamados espiríticos, e para defender a hipótese da corrente nervosa, como instrumento passivo da vontade. Nessa época, eu possuía a faculdade de suspender os movimentos psíquicos que se produziam. Mais tarde, os agentes ocultos que produziam esses deslocamentos recusaram-se a obedecer-me. Eles me explicaram depois que não me tinham concedido esse poder senão temporariamente, a fim de convencer-me, privando-me dessa faculdade. A leitura de sua narração relativa à comunicação transmitida de Capimai, na cidade em que o senhor mora, no mês de junho passado, por via mediúnica, sugeriu-me a ideia de lhe comunicar um fato análogo, a respeito de uma comunicação que fiz chegar, da mesma maneira, ao círculo espírita daquela cidade. A 22 de junho de 1855, eu assisti a uma sessão da noite, em casa da senhora Long, médium escrevente, que morava em Nova York, Thompson Street, 9, e recebia comunicações de seu esposo falecido. Eu estava então incumbido da direção das sessões, que se realizavam em todas as quartas-feiras, em casa do Sr. H.C. Gordon, 113, North Fifth Street, em Filadélfia. Perguntei à minha mulher se ela podia dar-me uma comunicação por intermédio desse círculo, que estava em sessão nesse momento, em Filadélfia. Ela me prometeu experimentar. Pedi-lhe então que transmitisse aos membros desse círculo uma saudação de minha parte e que lhe dissesse que minhas experiências davam um êxito maravilhoso, que eu me compenetrava cada vez mais da gloriosa realidade da comunicação com os espíritos. 17 minutos depois, minha mulher anunciou de novo sua presença e declarou-me que se tinha desempenhado de minha comissão. Na quarta-feira seguinte, achando-me em Filadélfia, à noite, dirigi-me ao círculo e soube que a minha comunicação tinha chegado ali pontualmente. No momento de sua chegada, ocupavam-se em receber uma comunicação proveniente de outra pessoa, a qual foi interrompida por minha mulher, que nomeou o seu nome e desempenhou sua missão pela mão do Sr. Gordon. Cerca de 12 pessoas estavam presentes, todas dignas de fé, dentre as quais, o senhor e a senhora Owell, o senhor e a senhora Laird, o senhor Arão Comforte, o senhor William Knapp e outras. Sucedendo que eu mesmo não seja médium, não se poderia tratar de simpatia entre os médiums. W. West, George Street, 4. Tirarei outro exemplo análogo a uma fonte inteiramente segura, ao livro do Sr. Brittan. A discussão onde fatos and philosophy of ancient and modern spiritualism, exame racional dos fatos e filosofia do espiritualismo antigo e moderno, por S. B. Brittan e o Dr. Richmond, Nova York, 1853. Na página 289, lemos: o Sr. B.M.C. Falande, de Lowell, mas, tem uma filha, chamada Susana, que tem faculdades mediúnicas. Ela passou o inverno de 1851 a 1852 no estado de Geórgia, e ali se deu o fato interessante que se segue. Eu cito tal qual é referido na carta que o Sr. Falan me dirigiu, ao Sr. S. B. Brittan. Senhor, na noite de 2 de fevereiro de 1852, no decurso de uma sessão organizada em minha casa, em Lowell, minha mulher perguntou se Luísa, nossa filha falecida, estava presente. A resposta foi afirmativa. A pergunta: estás frequentemente com Susana? Era nossa única filha sobrevivente, e que se achava nesse momento na Geórgia, com alguns amigos. A resposta foi igualmente afirmativa. Minha mulher formulou então o desejo de que o espírito se dirigisse para perto de Susana a fim de lhe jazer companhia e preservá-la de qualquer mal durante sua ausência. Luísa respondeu, por meio de pancadas, que iria ter com sua irmã. Não se deve esquecer de que isso se passava a 2 de fevereiro, à noite. 8 dias depois, recebemos uma carta de Susana, datada de Atlanta, Geórgia, de 3 de fevereiro de 1852, na qual nos escrevia: ontem à noite, fizemos uma sessão. Luísa apresentou-se nos dizendo por meio de pancadas: mamãe quer que eu venha para perto de ti preservar-te contra qualquer mal durante tua ausência de casa. Luísa. Vês, por conseguinte, que um agente invisível, intitulando-se minha filha, tinha recebido nossa comunicação em Lowell, mas, e a transmitira, palavra por palavra, a Atlanta, Geórgia, a distância de 1000 milhas, em menos de 1 hora. Seu afeiçoado, B.M.C. Falande. Fecho este capítulo com a narração de um fato que tem isso de particular: a comunicação foi feita sem designação do destinatário.
cuja escolha incumbia ao agente oculto que se manifestava. Esse fato é referido da maneira que segue, em uma carta do Sr. Tettersnall, reproduzida no Lilt de 18 de dezembro de 1886, página 603, respondendo ao desejo que externaste por intermédio da imprensa. Venho comunicar-te a exposição de algumas experiências que fiz com a Sra. Maudlord. Possuo uma miniatura, pintada há 80 anos, como tivesse ficado por muito tempo em um invólucro fechado. Tive a lembrança de servir-me dele para uma série de experiências às escuras, com diversos médiuns. Como eu não soubesse o endereço de nenhum médium desse gênero, formulei mentalmente o desejo de que a personalidade que se manifestava em minhas sessões com o nome de S e que afirmava poder sempre adivinhar meus pensamentos, se dirigisse para perto de um médium e lhe sugerisse a ideia de enviar-me seu endereço. Alguns dias depois, recebi uma carta da Sra. Lord, que morava a 200 milhas de mim, a qual me escrevia, entre outras coisas, S apareceu em uma de minhas sessões e pediu-me que te mandasse meu endereço, assim como o desejas, o que me apresso em fazê-lo. 11. Transporte de objetos a grandes distâncias. Acabamos de ver que a força que produz os fenômenos espiríticos não fica limitada à pessoa só do médium nem contida por os limites do aposento onde se realizam as sessões, que pode, pelo contrário, transportar-se a grandes distâncias para comunicar mensagens, que uma manifestação dessa espécie não é a transmissão de pensamento de um cérebro a outro, nem efeito de clarividência. Fomos levados a concluir, assim, porque faltam as condições nas quais, segundo o Sr. Atman, esses fenômenos psíquicos se devem produzir, e também porque a força em questão se manifesta à distância fisicamente, por meio de pancadas e de movimentos da mesa. Veremos agora que tal ação física à distância não é simples repercussão ou metamorfose da impressão psíquica recebida pelo médium que se acha à distância, porém que emana de um centro de força independente, a qual não é uma simples força física produzindo sons e deslocando corpos inertes, porém alguma coisa muito mais substancial e complicada, pois que pode não só transmitir uma comunicação, como mesmo transportar um objeto material. Isso, não transpondo unicamente o espaço, coisa que pode ser efetuada por meios de que os homens dispõem, e que não estão em contradição com a noção que temos acerca das leis físicas e, por conseguinte, nada oferecem de sobrenatural, porém, agindo ainda em condições que importam na passagem através da matéria sólida, anulando por conseguinte as leis conhecidas da física e caindo no domínio de que se convencionou chamar sobrenatural. Conseguintemente chegamos, por gradações, a uma categoria de fenômenos que caem, segundo a definição do próprio Sr. Atman, sob a designação de sobrenaturais ou transcendentes. Como ele não poderia atribuí-los a uma causa natural, e nem sequer uma ação pessoal do médium, concluiremos daí que é preciso, para explicá-los, admitir uma força qualquer, de outra ordem, independente do médium. Tomemos um exemplo: transporte de uma fotografia de Londres a Lowestoft, a distância de 175 quilômetros. Eis um caso muito comprobatório que recebemos de boa fonte. O professor W. F. Barrett garante a sua autenticidade e refere-o como se segue: não estou autorizado a publicar o nome nem mesmo as iniciais de quem me comunicou este fato notável. Conheço, porém, pessoalmente certifico que nunca ouvi falar a seu respeito de outra maneira a não ser em termos muito lisonjeiros e com consideração por todos quantos o conhecem, e mais particularmente por um eclesiástico de elevada reputação. Resulta de minha pesquisa, de minhas observações e investigações mais variadas que não há a menor dúvida a suscitar acerca de sua perfeita boa-fé. Dito isso, nada mais farei que reproduzir a carta que recebi dele em fim do ano de 1876. No decurso do ano de 1868, organizei algumas sessões em minha casa, com muitos de meus amigos. Obtínhamos os resultados ordinários: pancadas, deslocamentos e elevação da mesa, etc. Desejoso de estudar esses fenômenos de maneira mais aprofundada, resolvi então organizar uma série de sessões nas quais tomavam parte os meus amigos, bem como médiuns profissionais. Essas experiências realizavam-se em diversos aposentos e em condições variadas. Eu estava intimamente convencido de que os resultados obtidos eram independentes de toda a intervenção direta por parte do médium, que não conseguiu exercer influência alguma, quer sobre o gênero das manifestações, quer sobre as condições, elétricas ou outras, necessárias para sua produção. Entretanto, eu não tinha uma fé absoluta em seu caráter sobrenatural,
e compreendia que me seria impossível admitir uma ideia definitiva quanto à participação do médium enquanto não tivesse obtido resultados idênticos sem o concurso de um médium profissional, em condições que excluem toda a possibilidade de fraude. Uma ocasião favorável se apresentou 2 anos depois, em 1870. Então eu estava à beira-mar, em Lowestoft, com minha mulher, uma jovem senhora nossa amiga e um senhor de idade, nosso amigo íntimo. Todas essas pessoas, e mais particularmente minha mulher, eram incrédulas e lançavam o ridículo sobre o espiritismo. Decidimos entretanto tentar a experiência, por curiosidade. Estávamos instalados no salão, no primeiro andar, eu tinha guardado a chave na algibeira. Apagamos o gás, porém a lua, que era cheia, lançava através da janela uma luz suficientemente intensa para permitir-nos ver tudo quanto se achava no aposento. A mesa, de nogueira, era de forma retangular, alongada e de peso considerável. Para ser breve, designarei meu amigo com a inicial F, e a jovem senhora sob a inicial A. Segue-se a descrição de muitas sessões no decurso das quais se produziram diversos fenômenos de ordem física, tais como deslocamento de objetos, toques, aparição de luzes e de fantasmas, transporte de flores. O êxito desse último fenômeno nos sugeriu a ideia de tentar obter o transporte de um objeto determinado, que tivesse sido deixado em nosso domicílio. F pede que lhe seja trazida uma coisa qualquer de sua casa. Imediatamente sente-se sacudido em todos os sentidos, cai em transe, e então, em cima da mesa, diante dele, descobre-se uma fotografia. Minha mulher apanhou e lhe mostrou, cerca de 15 minutos depois, quando ele voltou a si. Tendo divisado a imagem, ele a apertou no bolso e disse, com lágrimas nos olhos, nunca em minha vida o teria desejado. Essa fotografia era a única prova do retrato de uma jovem da qual ele tinha sido noivo outrora. Achava-se em um álbum que estava encerrado em uma caixa, com uma fechadura dupla, em seu aposento, em Londres. De volta à cidade, verificamos o seu desaparecimento, e a mulher do Sr. F., que não sabia que fazíamos sessões de espiritismo, nos referiu que durante nossa ausência se tinha dado um estalido terrível, em consequência do qual todas as pessoas tinham acudido para saber a causa. Leeds, 1883, pag. 30. Esse mesmo caso é reproduzido no Jornal da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, de Londres, completo, com muitos pormenores interessantes, 1891, t. 19, página 191. Eis outro caso muito curioso. Agulhas de madeira transportadas à distância de 20 milhas, tiro igualmente do Leeds 1883, pag. 117. Não há muito tempo, fui testemunha do transporte de um objeto à distância de mais de 20 milhas inglesas, por meios desconhecidos dos homens. Serei breve, tanto quanto possível, mas é preciso que diga, previamente, algumas palavras acerca do nosso círculo. Ele se compunha de 6 pessoas ao todo. 5 das quais eram antigos espíritas experimentados e o sexto, um prosélito de data recente, antigo adepto da escola wesleyana que tinha propagado ardentemente os princípios dos metodistas e combatido o espiritismo. Ele tinha abandonado aquela seita e tornara-se pouco a pouco, com surpresa própria, um excelente médium de transe. 15 dias antes dessa notável sessão, um de meus amigos, a quem designarei com a inicial H, tinha ido a York para passar as férias conosco. Ele era mestre-escola. Fazia parte de nosso círculo. Na última sessão, o Sr. H. teve a lembrança de propor aos nossos interlocutores invisíveis que nos levassem a York, depois do seu regresso a casa, um objeto qualquer que se achasse em seu aposento. A resposta foi, experimentaremos. Nas 2 sessões seguintes, que se realizaram na ausência do Sr. H., não se deu manifestação alguma, coisa inteiramente insólita, porém, na terceira sessão, depois de uma espera que durou de 8 horas a 8 horas e meia, 2 agulhas de fazer tricô, do comprimento de um pé, caíram no chão precisamente atrás de mim. Durante essa sessão, a luz era um pouco fraca. O médium, por cuja intervenção esse fenômeno se produziu, é uma senhora de reputação irrepreensível, acima de toda suspeita e completamente desinteressada, não recebendo a gratificação de um penny pelas sessões que dava. Durante a experiência em questão, ela caiu em transe, achando-se exatamente defronte de mim. Quando as agulhas caíram, ela pronunciou as palavras seguintes, ou mais ou menos,
As agulhas que trouxemos foram tiradas da caixa que está no vestíbulo do Sr. H. Em cima da tampa havia muitos púcaros de doces. Tiramos as agulhas com alguma dificuldade. Durante o dia, o Sr. H. passeou pela encosta das colinas, colhendo bagas, etc. Escrevi imediatamente a meu amigo para lhe dar parte do que se tinha passado, e ele me respondeu imediatamente, confirmando todos os pormenores acima relatados. Às 8h30, no momento em que as agulhas nos tinham sido trazidas, ele e sua mulher estavam prestes a deitar-se. Logo que entraram no quarto de dormir, a senhora H ouviu ruído no vestíbulo, mas não lhe deu maior importância, porque esse ruído não se repetiu. Foi provavelmente naquele momento que as agulhas foram tiradas da caixa, elas caíram atrás de minhas costas, justamente na hora correspondente. Aceite, etc. A. R. Wilson. 20, Orchard Street, York, a 27 de fevereiro de 1883. P.S. O Sr. H. foi a York e reconheceu as agulhas como suas. Citarei ainda, em resumo, um caso, segundo o Spiritualist de 1876, tomo 1, página 177, publicado sob esse título, Transporte de uma madeixa de cabelos, por uma força desconhecida de Portsmouth a Londres. Um eclesiástico, habitante de Portsmouth, comunicou à redação daquele jornal o fato seguinte: cerca de 10 horas da noite, uma jovem senhora, dotada de faculdades mediúnicas, caiu em transe, em uma sessão organizada em um círculo íntimo, e falou em nome de Samuel, a mesma personalidade que se manifestava ordinariamente por seu intermédio, assim como por intervenção de outro médium, o Dr. Monk, que nessa época era o hóspede do Sr. F., em Londres. Depois de ter conversado por alguns instantes com os membros do círculo, Samuel pediu tesoura, para cortar uma madeixa dos cabelos da médium, desejando levá-las a seu outro médium, o Sr. Monk. A essas palavras, ele nos deixou, mas a sessão continuou, e com êxito. No final da sessão, Samuel apareceu de novo, alegre e com ar satisfeito. A menina indiana Daisy, que falava então pela médium, disse-nos que Samuel era notavelmente destro e que com efeito havia desempenhado sua incumbência, que não tínhamos querido levar a sério. No dia seguinte, cerca de 2 horas da tarde, recebíamos uma carta do Sr. F., que nos escrevia, com grande surpresa nossa: nessa noite, enquanto eu conversava com Monk acerca de diversos assuntos, Samuel apresentou-se subitamente e disse-me, e a ocasião em que devo dirigir-me a Portsmouth. 2 horas depois, à vista de todos os assistentes, uma força invisível apoderou-se da mão do médium, e, enquanto ele continuava a conversar conosco, sem ao menos olhar para o papel, escreveu: boa noite. Venho diretamente da casa da Sra. X, em Portsmouth. Como prova, eis uma madeixa de seus cabelos que cortei e que dou a meu médium aqui presente. Participa a seu pai e manda-lhe estes cabelos. Vede-os. Samuel. Olhamos para Monk e divisamos, no ângulo sudeste do aposento, uma madeixa de cabelos que se dirigiu para sua cabeça e caiu no chão, donde a levantei. Devo acrescentar que tudo isso se passou não numa sessão regular, porém de maneira inteiramente inesperada, à plena luz do gás. Finalmente, para o objetivo que viso neste capítulo, é indiferente que o objeto seja trazido de um lugar mais ou menos distante. O essencial é provar que o fenômeno conhecido no Espiritismo sob o nome de penetração da matéria é real, e que desafia toda explicação natural. E inútil insistir mais em provar que fenômenos tais como a produção de nós em um cordão sem fim, o desaparecimento e o reaparecimento de uma mesa de centro, como é descrito pelo professor Zoellner, não são fenômenos naturais, no sentido que o Sr. Atman empresta esta palavra. É preciso supor que o Sr. Zoellner tem razões muito fortes para julgar-se coagido a admitir, para explicar esses fatos, não só a hipótese de uma quarta dimensão, mas ainda a da existência de seres que reinam nesse espaço. Entre os fatos mais bem averiguados desse gênero, mencionarei o seguinte: verificado pelo Sr. Crookes, a senhorita Fox tinha prometido fazer uma sessão em minha casa, em uma noite da primavera do ano passado. Enquanto eu a esperava, meus 2 filhos mais velhos achavam-se, em companhia de uma de nossas parentas, na sala de jantar, onde sempre se realizavam as sessões. Quanto a mim, achava-me em meu gabinete de trabalho, ocupado em escrever. Ouvindo o rodar de um cabriolé que parou defronte da casa, depois um toque de campainha, fui abrir a porta e imediatamente conduzi a senhorita Fox à sala de jantar, porque ela me disse que não se demoraria por muito tempo e preferiria não subir. Colocou o chapéu e o chave em cima de uma cadeira.
Ordenei a meus filhos que fossem estudar suas lições em meu gabinete de trabalho. Fechei a porta e guardei a chave na algibeira, como costumava fazer durante as sessões. Sentamo-nos, a senhorita Fox tomou lugar à minha direita e a outra senhora à minha esquerda. Imediatamente recebemos a ordem, por meio do alfabeto, de apagar o gás, e ficamos em completa escuridão, durante a qual conservei as mãos da senhorita Fox em uma das minhas. Em pouco tempo recebemos a comunicação seguinte: vamos produzir uma manifestação que te fará conhecer o nosso poder. Quase ao mesmo tempo todos ouvimos o tilintar de uma campainha, não em um só lugar, mas em diversos pontos do aposento, ora perto da parede, ora em um canto afastado. Umas vezes a campainha vinha bater em minha cabeça, outras vezes batia de encontro a soalho. Depois de ter soado durante mais de 5 minutos, ela caiu em cima da mesa, perto de minhas mãos. Durante todo esse tempo, ninguém se moveu e as mãos da jovem Fox ficaram perfeitamente imóveis. Fiz notar que não podia ser minha pequena campainha, pois que eu a tinha deixado na biblioteca. Pouco tempo antes da chegada da jovem Fox, eu tinha tido precisão de um livro que estava em um canto da estante. A campainha estava em cima do livro, e, para tirar esse último, eu a pusera de lado. Graças a essa pequena circunstância, estava seguro de que a campainha se achava realmente na biblioteca. O gás ardia a plena chama no quarto contíguo, e teria sido impossível abrir a porta sem iluminar o aposento em que estávamos, admitindo-se que a médium tivesse um compadre que possuísse outra chave, que certamente não havia. Acendi uma vela, e vi, diante de mim, em cima da mesa, a minha campainha. Fui diretamente à biblioteca e vi logo que ela não estava no lugar em que eu a deixara. Perguntei a meu filho mais velho: sabes onde está minha campainha? Sim, papá, ela está ali, respondeu ele, indicando o lugar onde ela deveria achar-se. Depois de ter olhado, ele acrescentou: não, não está mais ali, mas há pouco estava. Por conseguinte entrou alguém no quarto. Não, ninguém entrou aqui, mas estou certo de que a campainha estava ali, quando nos disseste que saíssemos da sala de jantar para vir aqui, J. O mais moço de meus filhos, começou a tocá-la com tal força, que eu não pude trabalhar, e pedi-lhe que deixasse de tocar. J confirmou o que o seu irmão dizia, e acrescentou que, depois de ter tocado a campainha, colocara-a no mesmo lugar. Croques Pesquisas, Pag. 171, edição francesa. Para outros casos, verificados pelo professor Croques, vejam-se suas experiências com a senhorita Fay, publicadas no Spiritualist, 1875, tomo 1, página 126. Em todos os casos mencionados, o transporte do objeto foi mais ou menos inesperado. Citarei 2 deles em que a experiência foi preparada previamente. A senhora Thayer, médium muito conhecida na América, tinha por especialidade provocar o fenômeno do transporte de flores ou de outros objetos. O coronel Alcott ocupou-se do assunto muito particularmente, submetendo às provas mais variadas, e tomando a cautela de rodear-se de todas as precauções possíveis. Escolho a experiência seguinte, relatada no Lynch de 1881, na página 416. Achando-se em certa tarde no cemitério de Forest Hill, teve a lembrança de fazer uma experiência que ele relata nesses termos: passando por defronte da estufa, notei uma planta rara, de folhas longas, estreitas, brancas ou de cor verde desmaiada. Era Dracaena regina. Tracei em uma das folhas, com lápis azul, um sinal cabalístico, 2 triângulos entrelaçados, e pedi aos agentes ocultos que me levassem aquela folha no dia seguinte, de noite, à sessão. Coloquei-me propositadamente à direita da senhora Thayer, tomei suas mãos e segurei-as com força. Subitamente, senti um objeto frio e úmido sobre as mãos. Acendeu-se a vela, e vi que era a folha que eu tinha marcado. Fui à estufa e verifiquei que a folha em questão tinha sido efetivamente arrancada. Comunicação do coronel Alcott no New York Sun, 18 de agosto de 1875, a experiência seguinte, feita pelo Sr. Roberto Cooper, muito conhecida dos espíritas por suas pesquisas e observações conscienciosas, pode ser considerada como prova absoluta do fenômeno. Eu assistia frequentemente às sessões da Sra. Thayer, e estava no caso de assegurar-me da autenticidade dos fenômenos que ali se davam. Certo dia me veio a lembrança de que se os agentes invisíveis podiam levar flores a um aposento fechado, poderiam do mesmo modo fazê-las penetrar em um cofre fechado. Falei isso à Sra. Thayer. Ela me respondeu que não podia garantir o êxito de semelhante experiência,
mas que se prestaria a fazê-la com prazer. Conseguintemente, fiz a aquisição de uma simples caixa de enfardamento, solidamente fabricada, medindo um pé em todos os sentidos. Com o fim de ver o interior da caixa, sem abrir-a, encaixei na tampa um pedaço de vidro quadrado, preso na parede interna, de maneira que, fechada a caixa, não havia possibilidade alguma de retirá-lo. Cerca de 12 pessoas deviam assistir a essa sessão, a primeira que foi feita nesse gênero, se não me engano. Quando os assistentes acabaram de examinar o cofre, fechei-o por meio de um cadeado privilegiado, que obtivera para essa ocasião e cuja chave guardei durante todo o tempo. Além disso, colei uma tira de papel em roda da caixa e lacrei suas duas pontas. Na ocasião de apagar a luz, a senhora Tainer disse-nos que tinha deixado em casa o lenço com o qual se habituara a cobrir a cabeça durante as sessões, para premunir-se contra a ação das influências elétricas, como dizia. Um dos assistentes tirou da bolsa de viagem um maço de guardanapos chineses, de papel, e ofereceu-lhe um deles. A senhora Tainer respondeu que não poderia servir-se dele, porque não era de seda, e o guardanapo ficou em cima da mesa. Em seguida, apagou-se a luz, e entoamos canções. Pouco depois, foi-nos dada a ordem de olhar para a caixa, e distinguimos, através do vidro, alguma coisa que nos parecia serem flores. Abriu-se a caixa. Ali estava o guardanapo que tínhamos deixado em cima da mesa. Foi o desenho que havíamos julgado flores. Esse êxito nos animou a tentar uma nova experiência. 8 dias depois, reunimos-nos em número de 8. Entre os assistentes achava-se o general Robert, diretor do jornal Min Mater Espírito e Matéria. A caixa foi fechada da mesma maneira que na sessão precedente, e todos os assistentes puderam assegurar-se de que ela não continha mais do que o guardanapo chinês que ali fora introduzido na última experiência. Depois de ter apagado a luz, pusemos-nos a cantar, e, 10 minutos depois, pancadas precipitadas e violentas soaram na caixa. Perguntei, e preciso continuar a cantar? Em resposta, 3 pancadas soaram. Por conseguinte, prosseguimos em nossas canções. Em breve sentimos percorrer o aposento um sopro de frescura, que era tanto mais sensível, por isso que a noite era muito quente. Um violento estalido retumbou, como se a caixa tivesse sido quebrada em pedaços. Fez-se luz, e pudemos verificar que a caixa estava em perfeito estado e que os selos tinham ficado intactos. Na caixa, podíamos ver com perfeição muitas flores e alguns outros objetos, cuja lista era: 4 lírios rajados, 3 rosas, branca, amarela e pálida, uma espadana, uma fronde de samambaia, muitas outras flores miúdas, um número do Banner ou Flint e do Voiceofangels e, finalmente, uma fotografia do Sr. Colby. As flores estavam tão frescas como se tivessem sido colhidas naquela ocasião, e os jornais estavam dobrados como se fosse para serem vendidos. Depois da experiência com a caixa, ainda foi transportada uma quantidade de rosas papoula, a maior das quais prendemos nos cabelos da médium. Lavrou-se uma ata das 2 sessões e todos os assistentes assinaram. Não se poderia exigir testemunho mais comprobatório. O coronel Olcott, achando-se naquela ocasião em Boston, externou o desejo de tomar parte em uma experiência com a caixa. Lacrou a tampa de um lado, com seu próprio selo. Depois de alguns minutos, a caixa estava cheia de flores até o meio, entre as quais se achava um retalho de fazenda de cerca de 1 jarda de comprimento. O coronel ficou completamente convencido. Eastbourne, 14 de novembro de 1881. Roberto coopera nessa experiência uma particularidade muito característica, o estalido que se fez ouvir no momento do transporte das flores, lembrando que acompanhava a extração da fotografia de uma caixa fechada à chave. Veja-se mais acima. 12. Materializações. Os fatos que vamos expor aqui constituem o complemento natural dos fenômenos expostos acima. Esta rubrica se impõe, por conseguinte, se bem que não quadre, na aparência, com os fenômenos de ordem intelectual. Dos casos citados mais acima, conclui-se evidentemente que a transmissão das comunicações e o transporte de objetos à distância devem ser atribuídos a uma mesma causa, que a força inteligente e a força que produz efeitos físicos não fazem mais que uma, e que constituem um ser indivisível, independente, existindo fora do médium. Vamos demonstrar que essa dedução é inteiramente justificada pelo testemunho direto dos sentidos. O portador dessa força, que é ao mesmo tempo o agente que transporta um objeto material, aparece diante de nós sob a forma de um ser humano.
Sabe-se que toda a materialização de uma forma humana importa em transporte de um objeto material, da roupa com que ele está vestido. Se o transporte dessa roupa é um fato incontestável, convém chegar, logicamente, à conclusão de que o ato do transporte foi efetuado pela forma humana misteriosa que ele envolve, e é igualmente lógico admitir-se que análoga relação existe entre tal transporte e essa individualidade, nos casos em que o agente fica invisível. A afirmação positiva desse agente, de que o fenômeno deve, em um e outro caso, lhe ser atribuído, adquire a autoridade de uma demonstração a óculos. À medida que subimos a escala dos fenômenos classificados sob essas 12 rubricas, as declarações do agente invisível, que afirma sua individualidade independente, adquirem mais força e nos coagem cada vez mais a pronunciar-nos em favor de uma hipótese que parece tão simples quanto racional. Quanto ao fato em si, da aparição inexplicável de roupas, nas sessões de materialização, ele foi escrupulosamente verificado e certificado pelos mais seguros testemunhos. Em muitos casos, o médium foi completamente despido, tiravam-se-lhe até os sapatos e faziam-no vestir roupa fornecida pelos experimentadores, roupa branca e outras. Para pormenores precisos, envio o leitor às publicações seguintes: o resumo do Sr. Barcas no Médium, 1875, pag. 266, e no Spiritualist 1868, tomo 1, pag. 192, o do Sr. Adciário Médium de 1877, pag. 186, e particularmente a narração das experiências do Sr. Massey com um médium privado, no Spiritualist de 1878, tomo 2, página 294. Mas voltemos ao Sr. Atman, que não encontra, nos fenômenos de materialização, motivo alguma para admitir a existência de um agente extramediúnico. Examinemos seus argumentos. Foi-lhe bastante, para cortar a dificuldade, fazer correrem os fenômenos de materialização, e tudo quanto a ela se refere, por conta de alucinações. Mas, semelhante teoria não deixa de ser atacável. A questão das materializações não pode ser separada da questão da vestimenta. No caso em que a forma aparece e desaparece com as vestimentas, a hipótese da alucinação parece triunfar. Mas, por infelicidade, deram-se casos em que fragmentos da roupa ficaram em mãos dos assistentes. O Sr. Atman não pôde desconhecer isso. E um transporte, diz ele. Mas que vem a ser um transporte? E o que ele não explica? Uma metade do fenômeno fica, por conseguinte, sempre sem explicação. Por esse silêncio, o Sr. Atman reconhece que uma parte do fenômeno, pelo menos, não se presta às suas explicações, que ele qualifica de naturais. Coerate demonstrando. Assim, sendo a sua teoria alucinatória impotente para explicar o conjunto do fenômeno, fica provado que é insuficiente, e é inútil voltar a ela. Mas o Sr. Atman reservou-se uma réplica para a eventualidade em que sua teoria da alucinação fosse reconhecida insustentável. Ele diz, admitindo-se mesmo que os espíritas tenham razão quando pretendem que o médium pode desprender uma parte de sua matéria orgânica para formar com ela um fantasma, de materialidade tênue a princípio, mas aumentando gradualmente de densidade, não seria menos verdade que não só a matéria total dessa aparição real, objetiva, teria sido tomada ao organismo do médium, mas ainda que a forma dessa aparição teria sido concebida na fantasia sonambúlica do médium e que os efeitos dinâmicos que ela produz teriam sua origem na força nervosa do médium, o fantasma não seria mais, e mais não faria do que o que lhe tivesse ditado a fantasia sonambúlica do médium, que realizaria tudo isso por meio das forças e da matéria tomadas ao organismo do médium. Espiritismo, pag. 105, não há lugar, como se acaba de ver, para o sobrenatural, nem mesmo motivo algum para aceitá-lo. Quanto à questão da vestimenta, oferece sempre a mesma dificuldade e encontra o mesmo silêncio, por conseguinte, o nosso argumento fica de pé. Mas, desde o momento em que o Sr. Atman não se opõe à hipótese segundo a qual a forma materializada é um corpo real, objetivo, importa examinar se esse fenômeno pode ser qualificado de natural, desde que o encaremos da mesma maneira que o faz o Sr. Atman. Quais são em primeiro lugar os atributos desse fenômeno, tomando tal qual é conhecido pelos observadores, mas do qual os leitores do Sr. Atman só devem ter noções muito vagas? Uma forma materializada apresenta, para a vista, um corpo humano completo, com todas as particularidades de sua estrutura anatômica, assemelha-se, às vezes, mais ou menos, ao médium,
Outras vezes lhe é completamente dessemelhante, mesmo quanto ao sexo e idade. É um corpo animado, dotado de uma inteligência e de uma vontade, senhor de seus movimentos, um corpo que vê e fala como um homem vivo, que é de certa densidade, de certo peso. Esse corpo se forma, quando as condições são favoráveis, no espaço de alguns minutos, está sempre vestido com uma roupa que é, como o declara o próprio fantasma, de proveniência terrestre, quer transportado de maneira inexplicável, quer materializado durante a sessão, e o fantasma prova-o, materializando-se com a vestimenta perante os assistentes. Esse fantasma, assim vestido, tem a faculdade de desaparecer instantaneamente, à vista mesmo das pessoas presentes, como se passasse através do soalho ou desaparecesse no espaço, e de fazer seu reaparecimento no decurso da sessão. Uma parte desse corpo materializado pode mesmo adquirir uma existência permanente. Sucedeu, por exemplo, que madeixas de cabelos cortadas desses fantasmas tivessem sido conservadas, como provam as experiências do Sr. Crookes, que cortou uma trança da cabeça de Katia King, depois de ter passado a mão até a epiderme para assegurar-se de que os cabelos estavam realmente implantados ali. São maravilhas muito difíceis de aceitar. E nem mais nem menos do que a criação temporária de um corpo humano, de modo contrário a todas as leis fisiológicas. E uma manifestação morfológica da vida individual consciente, tão misteriosa quão manifesta. E o Sr. Atman é de opinião que tal fenômeno nada apresenta que não seja muito natural, seria simplesmente a obra da fantasia sonambúlica do médium. Mas, poder-se-ia perguntar, e nos casos em que a materialização se produz, mesmo sem que o médium esteja em estado de transe, há pois nesse caso duas consciências, duas vontades, dois corpos que agem simultaneamente. E sempre é a fantasia sonambúlica que continua a produzir esses efeitos maravilhosos. E quando duas ou três formas materializadas aparecem ao mesmo tempo, convém atribuí-as sempre a essa fantasia sonambúlica, atribuindo-lhe a faculdade de multiplicar os corpos e as consciências. Há ainda, porém, outra particularidade que não é inútil pôr em evidência, é que o Sr. Atman não reconhece em nós a existência de uma entidade psíquica independente, de um agente transcendente, como princípio individual organizador. Ele não vê necessidade alguma de admitir um meta-organismo, um corpo astral ou psíquico, como substrato do corpo físico. Nada de tudo isso. A consciência sonambúlica que opera, segundo o Sr. Atman, todos os prodígios do mediunismo, nada mais é do que função das partes médias do cérebro, dos centros subcorticais. Os fenômenos de materialização não passam, por conseguinte, de um efeito da atividade inconsciente do cérebro do médium, e principalmente da parte onde se assenta a consciência sonambúlica. E aceitaram deixar. Nesse ponto de vista a referência que o Sr. Atman faz ao artigo do Dr. Janisch, publicado no Psychische Studien em 1880, adquire um interesse todo particular. Ele continua assim o argumento citado mais acima, no qual parte da suposição de que o médium desprende, efetivamente, uma parte de sua matéria orgânica. Mesmo nesse caso, não haveria motivo algum para procurar uma causa qualquer fora do médium, como foi peremptoriamente e longamente demonstrado pelo Sr. Janisch em seu artigo Pensamentos sobre a Materialização dos Espíritos, publicado no Psychische Studien de 1880. Poder-se-ia acreditar que o Sr. Atman e o Sr. Janisch estão perfeitamente de acordo. Com grande surpresa nossa, notamos que o Sr. Janisch admite a existência individual, independente, da alma, sua pré-existência, que ele considera nosso corpo como sua primeira encarnação ou materialização. A alma pode, entretanto, diz ele, em razão de uma necessidade que lhe é própria, ou mesmo fora dessa necessidade, por uma aberração de seus apetites naturais, ser levada a continuar a materializar-se mesmo durante sua existência terrestre. E aí está precisamente o que constitui o fenômeno mediúnico da materialização. E é também porque a forma materializada se assemelha ao médium, semelhança que não encontra e nunca poderá encontrar uma explicação qualquer na fantasia sonambúlica. O grau seguinte, na ordem do desenvolvimento, seria aquele em que a alma criasse para si um segundo corpo que só apresentasse os vestígios gerais do seu protótipo, o homem, mas lhe fosse completamente dessemelhante pelas particularidades. Psychische Studien, 1080, pág. 209, as diversas formas materializadas podem bem ser puras imagens da fantasia, isto é, de origem subjetiva, mas a impulsão produtora pode provir de fonte objetiva, pois que a possibilidade de comunicar com o mundo dos espíritos é um fato demonstrado.
Por conseguinte, pode suceder que, por intermédio de uma das pessoas presentes, o médium entre em relação com um morto que teve relações com aquela pessoa, e, por uma sugestão por parte desse morto, poderá representar a si mesmo a forma que esse morto revestia na terra, e materializar-se sob essa forma. Tais são os casos em que um dos assistentes reconhece uma pessoa que tinha conhecido. Ibidem, pague. 211, podemos aceitar, depois dessas citações, que o Senhor já